Tenho hino em meu coração que Jesus modula assim. Ouvi eu contigo estou na dor, todo riso até o fim. A Jesus eu louvo, pois feliz eu sou. Sigo então seus passos vou. Ao redor da minha vida foi dissipado em tristeza, mas Jesus das portas consertou, desceriu suas divindades. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Então cantando, quando após seus braços vou, sou feliz, ó graça sem igual, muito contente sempre estou, pois Jesus me deu paz perenal, eis porque louvores dou a Jesus. Sigo então cantando, quando após seus braços vou. 249. Como agradecer? Você já agradeceu a Deus porque mais um ano passou, mais um ano você já está vivendo, já passamos o mês de janeiro, estamos entrando no mês de fevereiro agora, já estamos no terceiro dia de fevereiro. E isso é motivo de nós agradecer a Deus, porque estamos vivos e estamos na casa de Deus. Vamos cantar como agradecer. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, vem provar 249. seu amor por fim, nas vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja glória, a Deus
Vamos cantar o 470. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu dê o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Esse é um momento muito especial, onde nós temos a oportunidade de agradecermos o nosso Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido e também de apresentarmos diante do Teu altar algum pedido que gostaríamos de fazer a Ele. Eu sei que muitos, eu diria todos, certamente têm motivos para agradecer a Deus, porque só de Deus conceder o privilégio de estarmos respirando é motivo de nós louvarmos e agradecermos o nosso Deus. Nós iremos agora orarmos pelos pedidos que estão nessa caixinha e gostaríamos também de dar oportunidade, quer dizer, oportunidade assim, todos que tiverem algum pedido ou algum agradecimento que gostaria de fazer, pode levantar a sua mão direita, certamente Deus sabe o que está no coração de cada um de vocês. Muito bem. Gostaríamos de convidar também o Odilon, meu irmão, para que viesse aqui à frente. Ele estava aqui, eu não sei se... está aqui. E a minha cunhada também, a Yuslene, a hora ao terminar a música que ela vai tocar agora, antes de nós nos ajoelharmos, para ela vir aqui à frente também. Ouçamos a música e logo após a música nós iremos nos ajoelhar e orarmos ao nosso Deus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a
Os que puderem ajoelhar, os que não puderem, poderão ficar sentados. Os que puderem, vão ajoelhar nesse instante. Eterno Deus e bondoso Pai que estás nos céus, que privilégio, meu Deus, o Senhor concede a seres humanos pecador de poder nos dirigir até o teu altar. Queremos nesse instante, bondoso Pai, em primeiro lugar, agradecermos a tua presença conosco na programação da Escola Sabatina e rogarmos humildemente em nome do Senhor Jesus a continuidade da tua presença conosco na programação do culto divino. Bondoso Deus, algumas pessoas fizeram pedidos e colocaram aqui nessa caixinha. Muitos levantaram as suas mãos com pedidos em seus corações. Queremos apresentá-los diante do teu altar. Que o Senhor possa atender a cada um de acordo com a necessidade que as pessoas necessitam e também, meu Deus, de acordo com a tua vontade. Bondoso Deus, elevamos também ao teu santo trono os agradecimentos expressos aqui. Queira aceitar a cada um, bondoso Deus. Rogamos também uma bênção especial sobre o Dilon, a Eusilene e os seus filhos. Que o teu Santo Espírito continue batendo na porta dos seus corações. E que eles possam sentir, meu Deus, o desejo de estar preparado para o encontro com o Senhor Jesus. Perdoa, bom Pai, nossas falhas, nossos pecados. Limpa nossa alma de toda impureza. Abençoe a pessoa que o Senhor escolheu para trazer a mensagem nesta manhã. Que ela atinja os corações dos seus filhos. E que todos sintam o desejo de morar com o Senhor Jesus eternamente. Perdoa, bom Pai, nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Provai e vede. História de hoje, amiguinho nota 10. Papai, eu posso levar a nova revista do nosso amiguinho? Eu também quero levar. Calma, tem uma para você e uma para a Júlia. E cuidem bem dessa revista, porque nós vamos ler, fazer as atividades juntos. Não vai ser legal? Vai sim. Eu vou fazer tudo bem rápido. Mamãe, Samuel tá muito apressado. Não se preocupe, filha. Eu vou explicar para vocês direitinho como vamos usar essa revista. Samuel, Júlia, tragam as revistas para cá. Nós estamos muito felizes com a revista especial do nosso amiguinho. Ela tem histórias, mas tem informações muito importantes sobre o dinheiro, o dízimo e as ofertas. E tem algumas atividades. Cada noite nós iremos fazer uma atividade juntos. Até o artesanato?
Sim, Samuel, vamos desenhar, recortar e montar. Eba, vou querer um monte de mods igual o Sabino. Ah, seu espertinho! Vocês sabem o que é dízimo? Sim, eu sei. É 10% de tudo que recebemos. E devolvemos para Deus, né, papai? Sim, e o dízimo é santo e deve ser separado para o Senhor. E as ofertas? Podemos ofertar qualquer valor. Muito bem, filha. Que bom quando somos generosos com as nossas ofertas. Isso mostra que o nosso coração está agradecido. Quando somos fiéis nos dízimos e ofertas, nós cuidamos das coisas do Senhor. Claro, papai. Assim a igreja pode manter os pastores e os missionários. Pagar a despesa e manter tudo limpo. Então vamos responder as perguntas. Crianças, e a revista Nosso Amiguinho? Hoje tem artesanato. O que vamos fazer, mamãe? Hoje nós vamos fazer um cofrinho de garrafa. E eu vou ler as instruções. Nós já temos tesoura, estilete, fita dupla face, cola quente, papel colorido, 4 tampinhas de garrafa PET. Aqui está o nosso artesanato. Ficou um porquinho bonitinho. Ficou um cofrinho igual do chão. Que tal fazer um cofrinho para dízimo, outro para oferta, outro para brinquedos e outras coisas a mais? Papai, olha que página linda essa aqui. Que página é? Página 16. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Uau! Tá cheio de informações importantes aqui. A igreja faz um planejamento para que todas as áreas sejam atendidas. Nós também devemos ter tudo planejado. Olha só na próxima página. Calendário de gastos? Como funciona? A gente coloca os gastos de cada mês. Assim, nós teremos um controle melhor do nosso dinheiro. Querido, vamos aproveitar que estamos no início do ano e fazer o nosso planejamento? Vou criar uma planilha. E o primeiro item será o dízimo. Primeiro, Deus.
Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por isso eu venho agradecer. Venho ofertar e reconhecer. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por isso eu venho agradecer. Venho ofertar e reconhecer. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo Bom dia, crianças. Quem está feliz aqui hoje? Eu também. Quando vocês vão viajar, o que é que vocês usam? O que é que vocês põem dentro de uma mala? Só roupa? Tudo aqui dentro da mala? É? Quando a gente viaja, a gente põe nossos acessórios tudo dentro da mala, né? Hoje eu vou contar uma história de um rapaz que ele também viajou e carregou uma mala, mas a mala dele foi bem grande e cheia de coisa. Jesus contou uma história de um senhor rico, muito rico, que tinha 2 filhos. O mais moço chegou nele e falou assim: pai, me dá a parte da minha herança. O pai ficou muito triste, porque ele não queria que o filho... Aí o filho falou assim: pai, eu vou embora, eu vou viajar, vou para bem longe. E o pai ficou tão triste do filho querer ir embora para bem longe, né? Porque pai nenhum quer ficar longe dos filhos. E ele chegou assim: pai, me dá a parte da minha herança. Aí o pai repartiu entre os 2 filhos a herança dele. Pegou um saquinho assim e deu para o filho. E o filho pegou aquele saquinho cheio de dinheiro e foi embora. Aquele pai ficou triste, olhava, todos os dias ele olhava para a estrada de longe para ver se via o filho um dia. Esse filho foi embora e gastou dinheiro, tudo que ele tinha. Gastou com festa, com comida e fez maior bagunça assim, saía com os amigos e tudo, né? Só que um dia, quando ele foi olhar, dentro daquela bolsinha dele não tinha mais nenhum centavo. Ele não tinha mais nenhum dinheiro. E ele foi procurar os amigos que disseram que era amigo dele. Foi procurar, sabe o que eles fizeram? Nem te conheço. Batia as portas. Quando ele viu se ele estava tão tristinho, ele não tinha nem o que comer. Aí um senhor deu um trabalho para ele numa fazenda, para ele cuidar de porcos. Só que só cuidava dos porcos, mas não dava comida para ele. Um dia ele estava lá assim, colocando a comida para os porcos comendo assim, né? Ele estava com tanta fome que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Aí ele ficou assim triste, pensando assim: os empregados do meu pai têm o que comer, tem fartura, tem pão na mesa, tem tudo. Eu vou embora e pedir perdão para o meu pai. E ele pegou, largou aquilo lá e foi embora. E andou, todo esfarrapado, todo sujo. E sabe quem é que estava esperando ele? Quem é? O pai dele. O pai dele olhava todos os dias para a estrada. Nesse dia ele olhou. Quando o pai dele olhou e viu o filho todo, chegou perto do pai, e o pai abraçou, meu filho, né? Pai, me perdoa, pai. Aí o pai pegou, mandou arrumar os empregados, arrumar um banquete para ele. Ele foi tomar banho, ele trocou, colocou a melhor roupa, uma roupa bem bonita.
E o papai dele perdoou ele, aceitou ele. O papai nunca ia deixar de amar ele, né? E também ia aceitar ele, não é? Assim é o nosso Deus. Ele perdoa os nossos pecados, Ele ama nós e nos espera de braços abertos, né? Alguém entendeu a historinha? Entenderam? Pois é. Então, que a gente seja assim, obediente aos nossos pais. Quando o papai falar assim, meu filho, isso não é certo, isso não é bom, vamos ser obedientes. Sim? Então, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhinhos agora? Vamos agradecer ao nosso bom Deus, né? Querido Papai do Céu, muito obrigada pelo papai e a mamãe, pela família que temos. Pedimos, Papai do Céu, que nos abençoa, seja o nosso orientador, que nós sejamos obedientes. Em nome de Jesus, amém. Pois tua graça nos inundou ao cantar. Vamos, pois, te louvar, com fervor cantar. Santo, Santo, Santo é o teu nome. Santo é o Shaddai, nosso eterno Pai, para sempre, eternamente. Amém. Graças damos a ti, Senhor, pelo dom de amar, pelo amor que nos inundou ao cantar. Vamos, pois, te louvar, com fervor cantar.
ti. Amém, amém, amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor Jesus inunde este ambiente, inunde a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, amém? E que verdadeiramente possamos sair daqui transformados. Transformados porque estivemos na presença do nosso Deus. Este é o fator, é o item fundamental da nossa transformação, a presença de Deus. Convido todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21. Amém? Acompanhemos juntos a leitura. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Vivemos atualmente, amados irmãos, uma epidemia, podemos dizer assim, uma crise epidêmica de covardia. Para todos os lados que olhamos, nós podemos contemplar a covardia, sob as mais variadas formas, sob os mais variados aspectos. Covardia em quase tudo, principalmente na ética, na moral, no respeito, nos valores, nos princípios. Feliz ou infelizmente, vivemos nesta época. Uma época em que a covardia, das mais variadas formas, parece que reina absoluta. Não há compromisso, não há responsabilidades. Parece que a coisa corre meio frouxa, meio solta. E a advertência que a palavra do Senhor nos dá, meus queridos irmãos, acabamos de ler aqui, no verso 8 do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Principalmente no aspecto da covardia. Mas eu não vim aqui nessa manhã para falar de covardia. E por isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em 2 Samuel, no capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Nós meditaremos nesta manhã em alguns textos deste capítulo. E veremos o que o Senhor Deus tem a nos dizer nesta manhã. 2 Samuel, capítulo 23. Permaneça com a Bíblia aberta ou acessada aí nos seus smartphones, mas feche os seus olhos, oremos novamente. Querido e grandioso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos porque nesse instante estamos com a Tua palavra aberta. Também estamos com o nosso coração, a nossa mente abertos. Rogamos humildemente que o Senhor fale a nós nesse instante. Queremos ouvir a Sua voz. Por isso oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus.
Amém, Senhor. Capítulo 23 de 2 Samuel está dividido em duas partes. Primeira parte, do verso 1 até o verso 7, vem mostrando, relatando para nós aqui as últimas palavras de Davi. E a partir do verso 8 até o verso 39, traz uma relação, faz um breve esboço daqueles que acompanharam Davi durante boa parte da sua jornada, do seu percurso aqui na terra. E este grupo é chamado de os valentes de Davi. Por isso eu disse que eu não falaria de covardia nesta manhã, mas de valentia. Ao todo foram 37 valentes, aqueles que andaram com Davi durante boa parte da sua jornada aqui na terra. Mas desses 37, nós vamos apenas e tão somente meditar em 3. 2 de modo rápido e 1 de modo um pouco mais detalhado. Portanto, acompanhe a leitura a partir do verso 8. O Senhor nos diz assim nesta manhã: são estes os nomes dos valentes de Davi. E agora a palavra de Deus começa a descrever os valentes e alguns dos seus grandiosos feitos. O primeiro que aparece na lista, Josebe-Bassebete. Um nome esquisito, né? Mas não é algo incomum de acontecer, principalmente na Bíblia. Ele era filho de Taquemone, o principal de 3. Josebe-Bassebete era o principal dos 3 principais daquele grupo de 37 valentes de Davi. E o que esse camarada aqui fez, irmãos? Acompanhe a leitura. Ele brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Do top 37 dos valentes de Davi, nós temos separado um top 3. E do top 3, esse homem aqui é o primeiro colocado. Um dos feitos dele, numa batalha, ele sozinho lutou contra 800 inimigos, vencendo-os e matando-os. Pense você, que feito, que ação, né? Mas o segundo nessa lista, a partir do verso 9, depois dele, depois de Josebe-Bassebete, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Até parece que nós estamos falando de alguém assim, sabe? Eu sou filho de baiano, tá? Portanto, o que eu vou falar agora aqui não tem nada a ver com preconceito, é uma referência normal mesmo. Mas parece que nós estamos vendo aqui uns baianos falando a respeito de alguém, né? Quem é essa pessoa aí? É filho de Dodô. É filho de Dodô. Filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Agora observe o feito de Eleazar, filho de Dodô. Olha o que ele fez aqui, verso 10. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Se o povo voltou para onde ele estava, significa que ele estava sozinho. E era valente. Tão valente, observe, que em uma batalha, ele lutou tanto, como diz aqui, um pouco antes, braniu, né? Não, brandiu é o primeiro.
usou a espada tanto aqui nessa batalha, né? Que deu cãibra na mão, irmãos, no braço, né? E aí a cãibra contrai, né, os músculos ao ponto da espada ficar presa na mão dele. Estava como que amarrada. A espada chegou ao ponto de se tornar a extensão do braço desse valente aqui. E mesmo com o cansaço, mesmo com as cãibras, né, podemos imaginar assim, mesmo com essa situação, ele continuou batalhando até que não houvesse mais nenhum inimigo em pé. E ao povo coube apenas a parte de retornar ao campo de batalha e tomar os despojos da guerra. 2 camaradas valentes, Josebe-Bassebete, que matou 800 numa batalha, e esse camarada aqui, né, Eleazar, filho de Dodô, que sozinho com a sua espada lutou até que a sua espada ficasse presa em sua mão, de modo que ela não caía mais, e aí não tinha mais como desistir, né? Eu imagino que depois dessa batalha ele teve que dar uma relaxada no braço e alguém teve que chegar ali e ajudar a tirar a espada da mão dele. Que feito, irmãos. Mas como eu havia dito, nós estudaríamos, meditaríamos sobre esses 3 principais personagens deste grupo, da turma de Davi, 2 de modo superficial e 1 de modo mais detalhado. E o de modo mais detalhado é justamente o terceiro, Samá. Nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre Samá. Mas antes de falarmos e de meditarmos nas lições que Samá tem para nós, precisamos saber quem é Samá. Verso 12, aliás, verso 11, diz assim: depois dele, ou seja, depois do segundo valente de Davi, que lutou até que a espada ficasse presa em sua mão, o verso 11 diz: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia de diante dos filisteus. Até aqui, irmãos. Quem era Samá? A Bíblia diz que ele era filho de Agé, e só. Mas para nós, a referência fundamental a respeito de Samá está no próprio contexto aqui que nós estamos lendo, do capítulo 23, a partir do verso 8. Samá era um valente. Samá, amados irmãos, era um valente de Davi, ou seja, era um valente da turma de Davi. Era um camarada que andava com esse pessoal, esses 37 valentes de Davi. Samá era esse personagem. Tivemos o primeiro, que matou 800 pessoas numa batalha só. Tivemos o segundo, Eleazar, que com a espada presa em sua mão, lutou até que não ficasse um inimigo vivo diante dele. E agora nós temos Samá. Samá aqui, amados irmãos, no relato do seu grande feito, ou um dos seus grandes feitos, vai fazer daqui a pouco algo, no mínimo, esquisito. Muito esquisito. E a gente vai ver já já. Mas antes de nós entrarmos no feito de Samá, conforme a Bíblia aqui relata, nós precisamos, amados irmãos, meditar nas lições que Samá, com a sua experiência, tem a nos transmitir. E a primeira lição está aqui, neste verso, verso 11, ou no contexto onde esse verso está inserido, que é o capítulo 23, a partir do verso 8. Quem era Samá? Samá, como nós já vimos, era um valente. E era um valente que andava com valentes. Samá não andava com covardes, irmãos. Andava com valentes. Era da turma do Davi. E Davi era valente. A Bíblia fala de Saul.
E Saul, pelo que a Bíblia diz, era bonitão. E a gente não ouve assim a Bíblia falar a respeito de outros bonitões que andavam com Saul, né? A Bíblia fala de Salomão também. E Salomão era sábio. Mas a gente não vê assim claramente a Bíblia falando dos sábios que andavam com Salomão. Mas a Bíblia diz que Davi era valente. E com Davi andava uma turma de valentes. Samá era um deles. E aqui, meus queridos irmãos, reside a primeira lição para nós meditarmos nesta manhã. A respeito das companhias. Precisamos, amados irmãos, refletir sobre as nossas companhias. Samá era valente e andava com valentes, não andava com covardes. Com quem nós temos andado, amados irmãos? Vencedor anda com vencedor. Fiel anda com fiel. O santo anda com santos. Os valentes andam com valentes. A Bíblia é muito clara em dizer, amados irmãos, que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há como haver harmonia entre luz e trevas. Se você deseja ser um vencedor, não tem como você alcançar este alvo, esse objetivo, andando com perdedores. Se você quer ser santo, jamais vai alcançar esse alvo se anda com pessoas que não são e que não se importam, que não têm como alvo e objetivo serem santos. É tudo uma questão de lógica, inclusive. Há inclusive um ditado popular, né? Muito profundo e sábio no seu contexto, naquilo que ele ensina, porque ele diz assim: diga-me com quem tu andas. Lógica. Raciocínio lógico. Diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Olha o Salmo 1, bem conhecido esse Salmo, né? O verso 1 principalmente. Vamos ler aqui, Salmo capítulo 1, verso 1. Aliás, Salmo 1, né? Porque o Salmo não é dividido em capítulos, cada Salmo é um livrinho. Salmo 1, verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que este verso está falando aqui, irmãos? Está falando de seletividade. Seletividade. Nós, como candidatos a valentes de Deus, precisamos entender e aprender que precisamos ser seletivos a respeito de quem nós permitimos que faça parte da intimidade de nossas vidas. Isto aqui é sério, irmãos. Envolve a vida eterna. Precisamos ser seletivos em relação às nossas companhias. Com quem andamos? Samá era um cara valente e andava com valentes. Até parece aquele comercial daquela bolacha, né? Ele era valente porque andava com valentes ou andava com valentes porque era valente? Não sabemos. O fato importante é que ele andava com valentes. Ele não perdia tempo. Ele investia o seu tempo naquilo que realmente era significativo para ele. Amados irmãos, nós temos um alvo, um objetivo a alcançar. Nós temos um destino a alcançar, um porto seguro a chegar. Temos um caminho a trilhar. E, amados irmãos, é impossível que nós alcancemos o porto seguro se insistirmos em manter companhia com quem não está interessado em chegar no mesmo alvo que nós. Isso é profundamente sério. Como eu já disse, é vital.
Não tem como, se o nosso destino é São Paulo e saímos daqui com destino a São Paulo, chegarmos a São Paulo se as nossas companhias têm como destino Rio Grande do Norte. Não há harmonia. Quem sabe nenhum dos dois grupos chega em lugar nenhum. Nós precisamos entender quem nós somos e para onde nós estamos indo. E pegar carona na turma daqueles que também sabem e têm o mesmo alvo, o mesmo destino que nós. Nós é que decidimos. Por isso, amados irmãos, nós precisamos escolher com quem nós estamos andando. E eu digo uma coisa para vocês, é uma verdade nua e crua, apesar de triste. Mas no mundo nós temos influências negativas e positivas, isso é óbvio, no mundo geral, inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Jovens, adultos, idosos, crianças, todos nós somos influenciados e também influenciamos. Há uma relação aqui. E mesmo dentro da igreja, amados irmãos, encontramos influências negativas. Infelizmente, nem todos, mesmo dentro da igreja, estão seguindo para o mesmo destino que a maioria. Tem o mesmo alvo que a maioria. E influências são exercidas, para o bem ou para o mal. Que tipo de influência você está permitindo que aconteça sobre você? Ou que tipo de influência nós estamos exercendo às pessoas que nos rodeiam? Tem um detalhe importantíssimo aqui, nesse aspecto, e precisamos sempre nos lembrar. A igreja é a noiva do Cordeiro, não é assim? Profeticamente falando, é assim que a Bíblia apresenta a igreja. A igreja é a noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. Mas, amados irmãos, lembre-se disso. Jamais nós poderemos continuar sendo a noiva do Cordeiro se continuamos tendo um caso de amor com o dragão. Infidelidade. Jamais seremos a noiva do Cordeiro se mantivermos um caso de amor com o dragão. Mas eu havia dito que seriam 3 as lições a respeito de Samar. A primeira é essa, que nós vimos agora. A segunda, ainda lá em 2 Samuel capítulo 23, a segunda lição, nós encontramos no verso 11 mesmo, né? A parte final do verso 11, que diz assim: e o povo fugia de diante dos filisteus. Essa aqui é a segunda lição, ou o verso que é plano de fundo para a segunda lição na experiência de Samar nesta manhã. Amados irmãos, o povo fugiu, menos o valente, né? Samar, o valente. Dizem que o herói, é uma frase que dizem, né? Que o herói, não sei se eu vou construir ela exatamente, mas o herói é um covarde que teve medo de fugir, ou algo parecido assim. Mas irmãos, olha só, valente não é aquele que não tem medo, não. Valente é aquele que tem medo, mas tem força suficiente para administrar e para controlar o seu medo e vencê-lo. É bom, é natural, é louvável, é vital que nós tenhamos medo. Faz parte da preservação. Uma pessoa completamente sem medo é perigosa.
O valente é alguém que tem medo, sim. Mas é alguém que é capaz de enfrentar e vencer os seus medos. Valente, meus amados, é aquele que não é influenciado pela covardia dos outros. Quantos ficaram ao lado de Samá no campo de lentilha quando os filisteus estavam vindo para ele? Pelo relato bíblico, ninguém. Todos fugiram. Só ficou Samá. Se ele não fosse um cara valente, né, da turma de Davi, facilmente influenciável, onde ele estaria naquele momento? Com certeza em desabalada carreira, né? Abandonando o campo de lentilha. A maioria das pessoas fogem ao menor sinal de perigo. É assim, no ritmo normal da vida. Por quê? Porque é mais fácil abandonar do que lutar. Envolve muito menos esforço abandonar, desistir, do que lutar, do que empenhar-se por algo que se considera importante. A segunda lição que nós precisamos entender ou aprender nesta manhã com a experiência de Samá, amados irmãos, é que nós jamais devemos permitir que a covardia dos outros destrua a nossa coragem. Jamais devemos permitir que a covardia dos outros influencie a nós para que também sejamos covardes. Essa é a lição que a experiência de Samá também nos dá aqui. Que tipo de influência temos permitido que tome conta do nosso ser? Valentia ou covardia? E a terceira lição, amados irmãos, nós encontramos no verso 12. Eu considero o verso principal do nosso relato aqui. Como eu havia dito, Samá, sendo um valente de Davi, conforme o relato aqui, vai fazer algo esquisito. Verso 12. Pôs-se Samá no meio daquele terreno. Qual terreno? Aquele pedaço de terra cheio de lentilha. Pôs-se ele no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. Até aqui, irmãos. Olha que coisa esquisita. Todos fugiram, menos Samá. Samá permaneceu em pé no meio daquele pedaço de terra, pedaço de campo cheio de lentilha. Irmãos, lentilha. Não era um campo de petróleo. Não era um pedaço de terra que tivesse ali, quem sabe, uma mina de ouro, uma mina de diamante, quem sabe um tesouro escondido ali, e só Samá soubesse disso. Não, aqui tem uma arca do tesouro escondida, eu sei disso, eu vou defender, porque depois eu vou pegar a arca e vou ficar muito rico. Não, era um campo de lentilha. Irmãos, falando sinceramente, quanto vale lentilha? Lentilha. Tem gente que nem conhece. Não sabe nem o sabor. Tem gente que não gosta. Que sabor tem lentilha? Obviamente é sabor de lentilha, né? Mas comparado a outros alimentos muito mais saborosos, né? Que sabor que tem lentilha? Eu, particularmente, compararia lentilha a chuchu. Qual é o valor para mim, tá? Não estou falando que é assim, tá? Mas qual é o valor que chuchu tem para mim? ABC. Água, bagaço e casca. Assim, a lentilha está para mim quase que no mesmo patamar de chuchu. Você chega no Ceasa para comprar morango, né? É aquele preço, enorme por uma caixinha, né? Aí você vai na banca que vende, no lugar lá que vende chuchu, você compra uma caixona de chuchu por R$10. Vamos falar assim, né? Qual valor tinha aquele campo de lentilha, irmãos?
Aparentemente, nenhum, porque todos fugiram daquele campo, à exceção de um, Samá. Samá permaneceu. Porque, amados irmãos, um valente tem sempre algo pelo que lutar. De quem era aquele campo? Não sabemos. Talvez do próprio Samá, ou de algum parente dele, ou de algum conhecido dele. Não sabemos, a Bíblia não fala. Mas, amados irmãos, Samá permaneceu naquele campo porque para ele aquele campo era importante, tinha valor. E Samá permaneceu ali para lutar por algo que para ele tinha importância, tinha valor. Ainda que para todos aqueles que fugiram e também para os filisteus que estavam indo em direção àquele campo, para todos aquele campo não tivesse o mínimo valor, para Samá era importante, tinha valor, tinha importância, e por isso ele permaneceu ali para lutar por aquilo. Esta lição nós também precisamos aprender com a experiência de Samá. O que é que tem valor para você? O que é realmente importante para você? Vou pegar aqui um exemplo apenas. Um exemplo. Que mexe mais com os jovens, principalmente do sexo masculino. Time de futebol. Observe. Time de futebol, a maioria, né, principalmente no Brasil, a maioria torcem por algum time de futebol, gostam de futebol, torcem por algum time. A maioria dessas pessoas conhecem o seu time detalhadamente. São capazes de escalar, né, os times campeões, né, do seu time, né? Diversas vezes, diversos anos em que ele foi campeão, as pessoas inclusive são capazes de falar assim, olha, nesse ano o time era formado por, e fala os 11 jogadores, diversos. As pessoas matam e morrem por causa de time de futebol. Defendem o seu time, sabe, com unhas e dentes. E eu estou usando apenas um exemplo, há N, vários aí. Tanto para homens quanto para mulheres, tá? Inclusive há mulheres também que são fanáticas torcedoras também. Não é só homem. Amados irmãos, as pessoas são capazes de matar ou morrer por algo que elas consideram importante, vital. Mesmo que seja um time de futebol. Carro, por exemplo, tem pessoas que morrem no trânsito por causa do carro. Por quê? Porque aquilo tem valor para ela. Ainda que o valor seja subjetivo, aquilo é importante para a pessoa. E ela é capaz de lutar até as últimas consequências por causa daquilo. Assim como Samá nesse momento aqui. São capazes de lutar inclusive sozinhas. Quando todos já abandonaram, ela permanece. Não, isso daqui para mim é vital, é importante. Tem valor. E eu vou lutar até o fim. As coisas hoje em dia estão de perna para o ar e ninguém está disposto a lutar por algo que considere importante. Como eu disse, é mais fácil desistir. Envolve muito menos esforço desistir do que permanecer e lutar até o fim. Vivemos a onda do divórcio, vivemos a onda da pornografia, a onda da pedofilia, vivemos a onda da indiferença, da falta de amor, da falta de compromisso. Sobre esse caso aqui, falta de compromisso, né? Eu já disse aqui, eu acho que mais de uma vez até, o maior testemunho da época de falta de compromisso que nós vivemos é a história do ficar, para a juventude principalmente. Ficar hoje em dia é moda. E ficar é coisa de covarde. Porque primeiro é uma coisa sem compromisso, sem responsabilidade. E segundo, a hora que a gana acaba,
ou a hora que é mais politicamente correto, abandona. Foge como covarde. Ficar é coisa do demônio, irmãos. Satanás é que incentiva essa vida sem compromisso que nós vivemos hoje aí, que nós contemplamos na sociedade hoje. E tem muita gente ficando, né? E como eu já disse, para alguns aqui não é novidade, para quem gosta de ficar, quando Jesus Cristo voltar, vai ficar. Vai ficar. Não tem como viver à vista de um Deus santo se nós não temos compromisso, se estamos sendo covardes. Porque inclusive muitos de nós estamos ficando com Cristo, o que é pior ainda. E Jesus Cristo não quer ficar conosco, Ele quer um relacionamento de compromisso, sabe? Ele nos pede namoro e diz assim, ó, o seguinte, namoro comigo é para casar. Não é para perder tempo, não. E infelizmente, amados irmãos, vivemos nesta era, onde esta epidemia de covardia impera na sociedade. E Deus chama homens e mulheres para serem valentes, para permanecerem em pé, lutando por aquilo que elas consideram importante. O que é importante para você? O que é importante para você? Alguém pode falar assim, mas espera lá, essa batalha, né, contra o pecado é muito complicada, porque a carne é fraca. Não tem como a gente ser valente assim, porque a carne é fraca. Mas, amados irmãos, o pecado não é vitamina. O pecado não é vitamina. O que é verdadeiramente importante para você? Sua família? Qual é o campo de lentilha que está diante de você? Seus amigos? Sua igreja? Sua honra? Sua moral? A sua virgindade? Porque essa é a época que nós estamos vivendo, né? A menina chega na escola onde ela estuda, uma escola pública, vamos imaginar assim, numa conversa, quem sabe, na sala de aula, ela acaba dizendo assim, olha, eu sou virgem. Todo mundo olha para ela como? ET. Essa é doida. Não sabe o que está perdendo, né? Para o mundo aí, né? Não para nós, tá? Para o mundo. Tornou-se normal. Normal. Ter relações sexuais antes do casamento. Isso é coisa comum. Aliás, é um absurdo quando ocorre o contrário. Alguém que encontra uma carteira cheia de dinheiro e investe, né? Se sacrifica para encontrar o dono e devolvê-la intacto. É notícia em todos os jornais do Brasil. Algo fantástico aconteceu. Um ET apareceu aqui na Terra, encontrou uma carteira e devolveu para o dono. Amados irmãos, há um exército de filisteus vindo em direção ao seu campo de lentilha. O inimigo usa todas as armas possíveis para destruir o seu campo de lentilha. E pode ser que para todas as pessoas, todas ao seu redor, o seu campo de lentilha não valha nada. Mas para você é importante. E qual é a nossa disposição para nos levantarmos e lutarmos até as últimas consequências para defendermos o nosso campo de lentilha? Quem sabe lutar até a mão, dar cãibra para que a espada fique presa na nossa mão. Desistir não faz parte do dicionário do cristão. Não tem essa palavra lá. E eu gostaria que vocês refletissem nessa manhã, nessas 3 lições que a experiência de Samar nos dá. E eu gostaria, enquanto a Elise vem aqui à frente para encerrar com uma mensagem musical, eu gostaria que você pensasse profundamente que nós precisamos sair daqui para sermos santos.
Nós precisamos sair daqui, meus queridos irmãos, para firmar os nossos pés no nosso campo de lentilha, aonde ninguém dá nada, mas para mim, para você, vale muita coisa. A sua santidade não pode até não valer nada para os outros, mas para você, para Deus, vale tudo. Seu namoro cristão, seu casamento, sua honra, sua família e até mesmo o seu relacionamento com Deus pode ser desvalorizado por todas as pessoas, mas você deve ser um Samá diante dos filisteus, que se levanta, firma os pés no seu campo de lentilha e diz assim: aqui não, violão. Eu até escrevi aqui para eu não errar, deixa eu ver aqui. Eu não negocio com o pecado. Essa é a atitude do valente de Davi. Essa deve ser a nossa atitude. Deus espera que nós sejamos assim. Deus espera que nós nos levantemos e, como um valente, lutemos contra os filisteus. E para que isso seja uma realidade em nossas vidas, acima de tudo, amados irmãos, precisamos andar com aquele que é o valente dos valentes. Precisamos andar com Cristo. Precisamos andar nos passos de Jesus Cristo. Devemos seguir a Jesus. E com certeza absoluta, seremos mais um Samá na galeria de heróis de Deus. Que Deus nos abençoe, amém. Segura estarei, pois eu sei que só em ti alívio encontrarei. Vou seguir os passos de Jesus, vou andar cumprindo a tua seguro estarão e mostrar que só em ti alívio encontrarão. Vou seguir os passos de Jesus, vou andar cumprindo a tua lei e que a cada dia
A cada dia Deus precisa viver em nós. A cada instante das nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. A palavra de Deus diz que somente aqueles que vencem entrarão no reino dos céus. E somente vence quem é valente. E para ser valente, precisamos, primeiro, andar com valentes. Andar com valentes. Segundo, não permitir que a covardia dos outros destrua a nossa coragem. E terceiro, para sermos valentes, não negociamos com o pecado. O valente não negocia com o pecado. Levanta-se e enfrenta os inimigos pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada. Te agradecemos pela tua santa palavra, que nos alimenta, que nos revigora, que nos fortalece. Leva-nos de volta ao conforto e segurança dos nossos lares, sob teu amparo e proteção. Rogamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um ótimo final de sábado para todos. Que Deus abençoe.